A política, ela se aproveita de uma realidade que está colocada e com certeza ajuda a retroalimentar, mas ela não tem a capacidade ou a força de promover que isso aconteça. E era uma rotina que eu vivia, quem é assessor sabe, a gente vive a vida do político, então a gente não tinha hora para ir embora do Congresso, né? É uma coisa que também vai cansando. A rede social é propaganda, nós estamos fazendo propaganda, não é? Aquilo é um jornal diário que você tem que produzir uma matéria nova todo santo dia. São pilares e estratégias que ela, independente do tamanho da campanha, independente da cidade, ela faz sentido. Existem vice-prefeitos e vice-prefeitos, existem casamentos por conveniência política, porque precisava existir. Com 13 anos de experiência, eu vi a diferença, porque você sabe que a gente está aprendendo sempre. Me preocupa um pouco o que nós estamos fazendo, o que está sobrando de espaço na nossa cabeça ao transferir as questões para o oráculo virtual, né? Isso acaba criando um conceito que eu criei, que eu trouxe, que é das ilhas de alienação eleitoral, que são pessoas conscientes politicamente, que estão abertas a receber conteúdos políticos, mas que não são alcançadas. Ao longo dos anos eu amadureci cada vez mais de me afastar do processo para poder sempre estar com a visão estratégica, para estar com esse aí que está na hora certa. São as dificuldades, mas a gente tem que manter pé firme, se é o que a gente quer, como eu disse. Tem que ser. Mas eu cansava de todo dia para a agência, eu vou despachar no café. Mandava os clientes para lá, mas você tem uma agência? Não, eu quero te receber aqui no café. Nós estamos numa era da economia da atenção, só que mais do que isso, a gente está indo para a era da confiança. É sobre democracia. Todo e qualquer processo, numa campanha eleitoral, na gestão de um governante. Tu entende, Darlan, que aí a gente entra naquela velha discussão do ovo e da galinha. O que é causa e o que é efeito? Você acredita que essa polarização que termina acontecendo entre os povos, entre os interesses, entre as regiões, ela é alimentada pela política? Ou seja, interessa à política que essa polarização exista e existem movimentos dos segmentos de política para que isso seja, isso aumente, né, isso seja agudizado, ou você sente que, do ponto de vista do ambiente político, eles olham para isso e dizem assim, olha, isso não é bom, a gente precisa corrigir isso de alguma maneira. E aí, muito nessa perspectiva do discurso público e do que acontece nos bastidores, porque a gente às vezes vê o político criticando uma determinada realidade publicamente, mas nos bastidores ele está agindo para que aquilo aconteça, porque aquilo lhe beneficia, né? Essa pergunta é sensacional, Emerson, porque ela escancara um elemento interessante, que quando a gente... a dimensão da polarização, quando eu olho para a política, os políticos são produtores, ou seja, eles têm a capacidade de produzir essa dinâmica. Sim. Ou eles se aproveitam de um cenário que já está colocado e posto. Se a gente parte do princípio de que a política ela constrói e propõe isso, eu coloco sobre a política uma força de construção social que ela talvez não tenha. Então, a gente está falando da classe política, de uma classe política que se aproveita desse movimento que está na sociedade. Então, os políticos, no seu geral, têm uma capacidade de compreensão do social muito grande, porque lida com gente, sabe, de relacionamento, então essa capacidade eles têm. E aquilo que está presente na sociedade, a política acaba se absorvendo dela. Se eu tenho uma polarização na sociedade, se eu tenho um elemento de divisão na sociedade, eu posso me aproveitar disso politicamente. Então, a minha avaliação, ela é que a política ela se aproveita de uma realidade que está colocada e com certeza ajuda a retroalimentar, porque esse processo, mas ela não tem a capacidade ou a força de promover que isso aconteça. Então esse é um elemento fundamental, porque nessa construção de polarização, aí a gente pode até lembrar, né? Primeiro que polarização é diferente de radicalismo. A polarização sempre existiu, porque democracia é pluralismos em disputa. Se a gente pega até 2014, PT, PSDB, eu tinha uma polarização. E naquele momento ali, essa discussão era em torno de quê? Do tamanho do Estado. Eu vou ter privatização ou não privatização? Eu vou ter mais Estado ou menos Estado? A partir de 18, você tem um outro elemento. Essa polarização ela passa a ser na dimensão dos valores. Então, uma parcela do eleitorado passa a decidir o voto não em saber se vai ter mais Estado ou menos Estado, mas saber o seguinte:
Você é a favor ou contra a ideologia de gênero? Você é a favor ou contra o aborto? Sim. Você é a favor ou contra banheiro unissex? Então, esses elementos passam a ocupar na mente do eleitor, numa parcela do eleitorado, é claro, algo que sobrepõe outras realidades macroeconômicas. Se vai ter mais Estado ou menos Estado, não estou preocupado com isso. Eu quero saber se vai ter aborto ou não no seu governo. Então, a dimensão de valores, ela ocupa uma perspectiva fundamental de 18 para cá, nessa perspectiva da decisão do voto. E eu queria saber um pouco mais sobre isso, Mariana. Como é essa experiência? Eu, inclusive, aqui no Compol, a gente está fazendo uma brincadeira que a gente até fez um botãozinho do Elejas, que é cansei de ser assessor, agora eu sou marqueteiro. E você falou, né, que estava refletindo se faria essa mudança novamente. Como é esse processo de transição? Quais são os ônus e os bônus de sair dessa carreira de assessor para empreender, né, para se jogar nesse mar que às vezes é de oportunidades, mas às vezes é de incertezas da consultoria, de prestar esses serviços de campanha, de mandato? Emerson, eu trabalho como assessora, né? Trabalhei desde os meus 18 anos. Meu primeiro trabalho foi com um senador que me deu oportunidade, na época um cargo bem baixo ali no Senado, né? Eu estava começando a faculdade de Direito em Brasília, como assistente parlamentar, júnior ainda, eu lembro que tinha ainda o nome júnior, né? Sim. E então eu não sei o que é trabalhar, eu estava até refletindo esses dias, comentando com o meu marido que o primeiro trabalho que a gente tem influencia muito, né? A não ser que seja um trabalho que você odeie, mas geralmente influencia muito no que você vai fazer, né? Acho que por isso que eu amo tanto trabalhar com mandatos na consultoria, Emerson, porque eu vivi muito tempo com mandatários, né? Trabalhei muito em mandato, essa construção, né? A cada desses 4 anos de mandato, ou 8, né? Que eu trabalhei aí com senadores. Mas então eu fiquei desde os meus 18 anos trabalhando e chegou um momento que eu me senti acomodada. Eu acho que foi o grande fator responsável por eu querer abrir a minha empresa e sair dali. Eu não via mais por onde crescer. E aí, Emerson, eu não falo nem financeiramente, mas eu falo também em termos de crescimento de aprendizado, de crescimento profissional mesmo, né? De agregar coisas. E eu vi que eu estava muito estagnada, já estava há muito tempo. E eu não consigo, eu sou uma pessoa extremamente ativa e eu acho que também da minha criação, né? Meus pais são pessoas muito estudiosas e que estão sempre tentando melhorar de alguma forma, crescer de alguma forma, e eu via que eu estava há muito tempo ali no mesmo cargo, já tinha chegado num cargo muito bom, né, já era chefe de gabinete, e como poder crescer? Eu não quero isso para minha vida inteira, né, de alguma forma eu quero melhorar, e era uma rotina que eu vivia. Quem é assessor sabe, a gente vive a vida do político, então a gente não tinha hora para ir embora do Congresso, né? É uma coisa que também vai cansando. Aos finais de semana, como eu morava em Brasília e não tinha família em Brasília, era eu até puxava para mim as responsabilidades. Tô aqui também tranquila, eu viajava às vezes com o deputado, com o senador, então eu, né, fazia essa proatividade, eu sei que partia de mim, mas eu vivia muito aquela vida, né, do político. Um dos motivos também que eu fiz esse movimento de voltar para meu estado natal e abrir a empresa lá, não só pelos contatos, mas também para estar perto da família, né? Foram 10 anos longe. Então, além desse muito tempo na assessoria, eu acho que o principal fator foi que eu me senti acomodado. Eu acho que eu precisava crescer e falei, é a saída que eu encontro, né? Não adianta, vou tentar trabalhar em outro mandato, vai continuar da mesma situação. E eu preciso dessa mudança para minha vida. Então hoje eu falei, será que eu faria esse mesmo movimento, né? De largar algo estável? E eu fiquei nessa dúvida, faria? Você sabe que eu não sei, porque hoje eu acho que eu tenho uma cabeça, mas eu acho que aquele ano era tanta coisa acontecendo na vida, né? E que bom que isso aconteceu, mas foram acontecimentos que me fizeram, né, ter essa coragem de largar tudo, largar uma vida, né, que eu vivi em Brasília, voltar para o estado e abrir a empresa. Foi uma loucura, hoje eu vejo. Foi muita coragem que hoje eu não sei se eu teria, mas ainda bem que eu tive, né? Lógico que o começo, Emerson, não é fácil, não adianta falar, eu abri a empresa e veio 1000 clientes na hora, só porque a gente constrói, né? Foram 10 anos de assessoria, você cria relacionamentos. Eu falo que é um canal muito bom para você começar. Mariana, como começar? Tenta entrar num gabinete. Que um gabinete de um deputado, você conhece muitos prefeitos, né? Foi isso que me ajudou, Emerson, no início. Eram esses relacionamentos que eu fiz ao longo da minha assessoria. Que principalmente o último deputado que eu trabalhei é um deputado muito municipalista e que
tenho contato com muitos prefeitos, então eu tinha essa amizade, né? Então quando eu fiz esse movimento de abrir empresa, vários prefeitos se interessavam, porque viam ali o trabalho de perto que eu fazia. Então isso é importante em assessoria, você construir esses relacionamentos. Eu falo que foi imprescindível, eu nunca conseguiria ter, assim, alavancado uma empresa se eu não tivesse feito esse movimento, né? De ter trabalhado, assessorado, para conhecer e construir relacionamentos, né? E aí, lógico que não começou a mil maravilhas, mas é uma coisa, é construção. É igual o mandato, que é o meu tema de hoje, né? Que eu sou apaixonada por falar, porque foi o tempo que eu trabalhei com mandatos. Então é isso, são construções. Não começa, você não pense que nos primeiros meses você vai estar consolidado, vai estar bem. É ano após ano, né? E sempre eu vejo muito isso em você, né? Tá muito bem, né, no mercado, mas a cada hora tá lançando algum curso ou alguma coisa nova. Eu acho que você também tem esse pensamento, né? Nunca tá acomodado, é sempre lançando alguma coisa, modificando alguma coisa, se atualizando, que eu acho que o mercado também é muito, né, de se atualizar. Você não tá satisfeito com o conhecimento que você tem que estar toda hora buscando isso e ser melhor a cada dia. E o que é que você trouxe para o Compol? O que é que você apresentou aqui para a gente? Eu falei, minha palestra chama Como Construir uma Marca Forte para o Seu Mandato, né? Eu falo um conceito que para mim é muito importante, que é o conceito de posicionamento, né? É o conceito da década de 90, né? O livro do All Rise do Jack Trout, que é um livro de 90, mas que apresenta o conceito de posicionamento, que é exatamente a capacidade que a gente tem de produzir um efeito de memória na cabeça das pessoas, quer dizer, as pessoas conseguirem reter algum conceito, algum atributo de um produto, ou de um candidato, ou de um governo, e esse atributo ser determinante para ele conseguir tomar uma decisão, né? Sim. Então é sobre isso que eu falo, é sobre memória, sobre produção de capacidade de lembrança, de fixação desse conceito, né? E para isso a gente precisa ser seletivo, sobretudo no dia de hoje, que a atenção é cada vez mais um recurso mais escasso, né? Então a gente precisa escolher muito, e a partir do momento que você escolhe aquele foco, você tem que repetir, 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 e não pode ficar dispersando, né? A crítica que eu faço é essa. Os governos, eu acho que depois, sobretudo depois de rede social, essas coisas, você tem uma explosão de mídias e de conteúdo, e aí você tem conteúdo demais e retenção de menos, né? As pessoas, para sobreviver, elas esquecem mais do que lembram, né? Então, aumenta ainda mais a necessidade de você focar. Quer dizer, escolhe um atributo e vai nele. Repete de várias formas, de vários jeitos, mas você tem que, para isso, ser fixado na cabeça das pessoas. Esse é um ponto importante, porque a gente que atende políticos, às vezes a gente chega no projeto para fazer um trabalho de consultoria, por exemplo, e a gente faz uma pesquisa lá sobre a história do político, conversa com ele, conversa com a equipe, e de repente a gente identifica pontos que são muito importantes, que são fundamentais para a história desse político, e quando a gente vai olhar, por exemplo, nas redes sociais, na narrativa dele, no que ele usa como argumento, como retórica, ele não está mais falando daquilo. E aí a gente vai conversar com o pessoal e diz, cara, vocês fizeram isso aqui foi muito importante. Por que vocês não estão falando disso? A gente já falou demais. Existe isso de você falar demais sobre um assunto? Eu penso rigorosamente igual você pensa, já falei isso 1 milhão de vezes para vários políticos e assessores. Eu falo, velho, rede social é propaganda, nós estamos fazendo propaganda, não é? Aquilo é um jornal diário que você tem que produzir uma matéria nova todo santo dia. Porque eu falei semana passada uma coisa, não posso repetir. Não, pelo contrário. Identifica quais são os seus atributos, os seus diferenciais competitivos, aquilo que realmente faz diferença para o seu eleitor, que tem relevância para ele e que vai te fazer trazer voto na frente, e repete isso aí. Sim. Eu posso repetir de formas completamente diferentes. Esse é um conceito que vem lá da propaganda nazista, que é a orquestração. Sim. Quer dizer, você tem um conceito essencial que você vai repeti-lo de formas diferentes, em meios diferentes, mas o tempo inteiro você está fixando aquela mensagem, né? Comunicação é frequência e repetição. As pessoas parece um conceito tão óbvio, mas ela é absolutamente essencial, né? Tanto que a publicidade tem o GRP, que é uma medida para você ver se aquela mensagem foi veiculada suficientemente a ponto de ser fixada. Sim, né? Exato. Então, acho que não sei se o pessoal não conhece esses conceitos ou despreza,
Mas é exatamente isso. Eu acho que a gente tem que identificar o que é essencial. A pesquisa serve exatamente para isso. Sim. E reforçar, e bater e repetir. Né? Isso. Até porque nas redes sociais você tem muito essa lógica. Às vezes o político acha que alguma coisa que ele divulgou, que ele postou, todo mundo viu. E assim, nem todo mundo viu, nem todo mundo que viu prestou atenção, e nem todo mundo que viu, mesmo prestando atenção, gostou no sentido de entender que aquela mensagem, de alguma maneira, o convenceu de alguma coisa. Então você tem um cara que, assim, o cara não viu. O cara viu, não prestou atenção. Aí você diz assim, mas tem o que viu e prestou atenção, mas não gostou, não se sentiu tocado. Que ele representa? E ele viu uma vez, então esse conceito não conseguiu entrar. Rodrigo, deixa eu só comentar isso Sim. aí que é interessante. Eu vou trazer para o outro campo. Isso acontece do mesmo jeito quando você faz programa eleitoral, por exemplo. Sim. É porque as pessoas, porque eu falei num programa eleitoral 2 dias para trás, eu não posso falar agora. A gente faz o eleitor não acompanha aquilo como se fosse uma novela, que todo dia está ali vendo um capítulo. Né? Ele vê um aqui, pula um ali. Jader, bom demais ter você aqui e queria começar lhe perguntando o que é que você trouxe para o Compol esse ano na sua palestra. Agradeço demais, Messinho, o podcast, como sempre, um sucesso. E a palestra desse ano eu vim com uma temática totalmente diferente, né? Nos últimos anos a gente trouxe grandes cases, campanhas de governo, campanhas grandes com grandes estruturas. E dessa vez a gente vem trazer uma reflexão das campanhas de 10 mil habitantes a 1 milhão de habitantes nas cidades, né? Então a gente vai trazer uma realidade de fato que ela pode se encaixar com a realidade de qualquer um que está aqui dentro do evento. Então é falar da pequena cidade, por exemplo, Riacho dos Cavalos, Cuité, cidades de 8, 10 mil, 12 mil habitantes, como a campanha mudou e a gente vai trazer uma vertical com as 7 premissas que mudou cada uma delas. Maravilha. Isso é uma coisa, eu acho que é um ponto muito importante, porque a gente aqui no Compol, a gente tem literalmente marqueteiros de cidades com menos de 5 mil eleitores, por exemplo, e marqueteiros de campanhas nacionais, campanhas inclusive de presidente da República. E a gente tem aquela conversa, né, Jader? Isso não funciona em cidade pequena, né? E às vezes o contrário também, né? Às vezes tem uma estratégia que a gente vai validar com o cliente e diz assim, não, isso eu já usei numa cidade, numa campanha, numa cidade assim. O cara diz, não, mas essa cidade é muito pequena, minha cidade é maior, a gente não tem como usar. E você consegue entender que tem estratégias que realmente cabem em qualquer cidade? Tem sim. E quando a gente passou eu fiz 12 campanhas em 2024 e a gente atuou em cidades de 8 mil habitantes, a de 1 milhão e 200 como Recife. E a gente listou 7 premissas que abordou em todas as campanhas, né? Vem desde a construção da identidade, a narrativa positiva, enfim, a conexão emocional. Então, são pilares e estratégias que independente do tamanho da campanha, independente da cidade, ela faz sentido. Então, eu costumo dizer que o principal algoritmo ainda da campanha eleitoral e do marketing político continua sendo as pessoas, não é o digital, não é... Enfim, o olhar, o encontro com as pessoas. Então é isso. Antes de ser o Jader marqueteiro, é o que atua no marketing político, é o Jader pai, que eu tenho 2 lindas filhas, Isis e Lara, uma filha de 6 anos, uma filha de 13 anos. Então é sobre isso. Então é sobre a conexão com as pessoas, é sobre a emoção que a gente gera. Então tem me ensinado muito a atuar nas campanhas de cidades menores até as cidades maiores e trazer essa reflexão para dentro do Compol. E você sente, Jader, que existe uma mudança comportamental? Porque a gente sabe que nas cidades maiores, o desafio da campanha é atingir muitas pessoas ao mesmo tempo, com a mesma linguagem. Normalmente as cidades maiores têm, inclusive, o horário eleitoral de televisão, que é aquela pegada mais de mídia de massa, é menos segmentado. Mas você entende hoje que com essa hiperconexão que todo mundo tem, com o acesso que todo mundo tem às redes sociais, à internet, as cidades pequenas elas estão perdendo alguns traços culturais, ou seja, está ficando cada vez mais parecida uma cidade com a outra?
Eu acho que os meios, elas estão hoje para todas as cidades, seja ela de 8 mil, de 10 mil, de 100 mil habitantes. Os meios, elas estão para todos. Não existe mais aquele parâmetro de dizer, no WhatsApp não funciona na minha cidade, ou o Instagram não funciona, o pessoal não tem internet. Não existe mais essa temática. Mas eu acredito muito no cara a cara, no porta a porta. Ainda é muito importante. Não, trazendo um pouquinho do que eu disse anteriormente, né? A principal conquista ainda é o olhar e a emoção. A gente gera isso com o digital também, sim, mas a presença ela é muito importante. E a gente sempre escuta, né? Em toda cidade que a gente chega, aqui é diferente. Isso. Aqui é diferente, tudo bem culturalmente, mas a emoção é a mesma, como atrair as pessoas é parte da mesma premissa, parte do contato, parte de gerar empatia, parte da acessibilidade. Então, a premissa ela tá para todos. Vocês fizeram uma campanha um trabalho na campanha, que é um trabalho que não é tão usual. Inclusive é uma pergunta que a gente recebe muito agora nesse período de mandato. Toda vez que eu abro uma caixinha de pergunta, sempre vem aquela pergunta: como é que eu faço com o vice-prefeito? E o vice-prefeito, como é que ele consegue se destacar? Então, como é fazer uma campanha de vice-prefeito? Eu acho que... Bom, primeiro deixa eu te cumprimentar pelo trabalho que você está fazendo de juntar todo esse mercado, de fomentar o mercado. Né? Acho que a tua palestra aqui vai ser justamente sobre, né, como o mercado pode crescer e evoluir, se juntar mais e tal. Mas indo na tua pergunta, né, do ponto de vista estratégico, eu acho que é o seguinte: existem vice-prefeitos e vice-prefeitos, existem casamentos por conveniência política, porque precisava existir, e aí nesse caso o vice-prefeito é o teu principal inimigo, porque é o cara que pode, né, no impeachment ser o primeiro beneficiário da tua morte política. Mas nesse caso lá em Manaus, são dois amigos de infância, e o vice-prefeito tinha um papel estratégico, que era falar as coisas nas redes que o próprio prefeito não poderia dizer. Porque na boca do prefeito ficaria elogio em boca própria, né? Ele indo para a reeleição. Então, por exemplo, uma das peças que a gente montou, que a Márcia executou todo o planejamento tático que ela pode contar, é a peça o Davi foi o melhor prefeito que este bairro, e aí a gente fazia uma estratégia bairro a bairro, com impulsionamento bairro a bairro, e contava a história do que foi feito naquele bairro, só que isso na boca do vice-prefeito, né? Conta um pouquinho dessa história que eu acho que ilustra essa história. Legal, porque um cara super simpático e que trazia sem nenhum tipo de reserva o nome do prefeito, aquela boca cheia, sabe? Olha, esse bairro aqui recebeu isso do prefeito. E aí ele ia listando e tal, né? Eu conheço o prefeito. Então, realmente, quando chegou no segundo turno, a gente observou como foi, até nos surpreendeu, como foi potente ter dois canais de comunicação com duas personalidades diferentes. E aí, gente, eu vi como produtora de conteúdo, especialista em narrativas para o digital, com 13 anos de experiência, eu vi a diferença, porque você sabe que a gente está aprendendo sempre. Você é uma pessoa super humilde, eu sou super fã do Emerson. Mas quando a gente é profissional sério, a gente finge que não é. Eu rasgo seda, eu faço pompom, eu peço para fazer vídeo, porque eu sou fã do Emerson. Justamente por ele ter trazido para o nosso mercado isso de agregar, né? Você sempre fala uma coisa, que se todos nós, desse grupo que está aqui, se todos nós atendermos com 100% da nossa capacidade, ainda vai sobrar muita gente de fora. Consegue atender 10% do mercado. A gente não consegue. Então, o que eles fizeram? O Emerson com o Lucas, o Natali, que é um cara excepcional, agregador. Eles começaram a agregar. Então, para quem trabalhou tantos anos isolada, imagine para mim o que estar entre as pessoas que eu consumia conteúdo, que eu observava, e agora eu posso ver, posso perguntar como foi o bastidor. Então isso é muito especial, gente. A gente tem que fazer de conta, não. É muito especial para o nosso mercado mesmo. É uma questão de visão. Como foi bom para todos nós estarmos aqui ano passado, como vai ser bom para nós estarmos aqui esse ano. E aí, nesse contexto de Manaus, eu como profissional, mesmo experiente, com mais de 10 anos fazendo isso, eu vi a diferença de ter uma estrutura de arquétipos desenhada para o vice-prefeito. Por quê? Dentro do que ele nós conseguimos identificar o que não iríamos usar naquele momento e o que nós iríamos usar naquele momento que seria perfeito. Ele tinha, por exemplo, o governante, e ele tinha o prestativo. Um vice-prefeito não vai usar o governante, tem o governante.
né, que é o prefeito. Então nós usamos muito o arquétipo do prestativo. E aí as frases eram construídas para isso. Ele entendeu e abraçou isso. E ele repetia o que estava no card, ele repetia o que estava numa legenda. E aquilo foi tão bom que nós fomos observar a potência de alcance que aquilo gerou. E quando o prefeito não poderia falar sobre algo, a gente produzia um conteúdo específico sobre aquilo e colocava no ar, com impulsionamento próprio, tudo organizado. Então foi uma experiência assim extraordinária nesse sentido. E acho que para ilustrar a relevância dessa estratégia, do dinheiro gasto para impulsionamento na campanha inteira, acho que 60% a 70% foi na conta do vice-prefeito. Ah, que legal. Ou seja, ali tinha uma estratégia geolocalizada, bairro a bairro, estratégia de colocar algumas coisas que na conta do prefeito não ficaria boa, e como você ia espalhar por tráfego pago para a cidade inteira. O caminho estratégico via o vice-prefeito como porta-voz foi muito importante, né? E ele não era uma pessoa conhecida, embora era o secretário de obras, agora está se tornando muito mais conhecido, está sendo cotado para ser o sucessor do prefeito. Sim. Se vai ser ou não, o tempo dirá. Sim. Mas é um trabalho extraordinário que está sendo feito lá. Você tocou nesse tema da inteligência artificial. Como é que você está lidando com isso? Olha, eu tenho um temperamento de ser meio pessimista no diagnóstico e otimista no resultado, né? Eu acho que a experiência faz um pouco a gente pensar dessa forma. Eu sou, além de marqueteiro, político, né? Eu sou um produtor do audiovisual, tenho uma empresa, uma produtora nível 5 da Ancine, trabalho com longa-metragem, com séries, né? Não faço conteúdo publicitário, vai com conteúdo de cinema e audiovisual, né? E tenho assistido com muita preocupação, vamos dizer assim, a entrada dessas ferramentas na lógica de substituição de mão de obra, né? O nosso setor tem sentido um pouco a pressão desses sistemas. De um lado, uma curiosidade muito grande, né, um encantamento com o que está se conseguindo produzir com isso. De outro, uma preocupação muito grande com as pessoas, né? Então, o meu pessimismo era uma certa descartabilidade das pessoas, né? Os fotógrafos, os roteiristas, os produtores de objetos, os diretores de arte, estão numa situação bastante complexa. Tem um amigo meu, Felipe, que ele está ali na faixa dos 25, 27 anos, é um grande diretor de vídeo, Arnaldo o nome dele, e ele é da Dus Filmes, lá em São Paulo, trabalhou na campanha de São Bernardo do Campo, que foi uma campanha que se destacou muito por esse lado audiovisual, e é muito engraçado, um dia desse eu estava conversando com o Arnaldo, a gente falando sobre isso, e ele, enfim, ele está no auge, no início do auge da carreira dele, e a gente falando, ele olhava para mim e dizia, mas rapaz, logo na minha vez. É verdade. Então é muito isso, né? É muito isso, sim. Quer dizer, claro, você percebe uma perspectiva de uma inovação incrível, né? Mas, do outro lado, uma grande preocupação com as pessoas. Eu acho que essa é uma questão. Mas na política me gera uma preocupação adicional. E eu quero tentar deixar claro, não é não usar a inteligência artificial nas políticas públicas, no governo, no nosso dia a dia. Eu sou um usuário cotidiano disso, né? Me preocupa um pouco o que nós estamos fazendo, o que está sobrando de espaço na nossa cabeça ao transferir as questões para o oráculo virtual, né? Isso. Tem até pesquisas mostrando que há um certo déficit cognitivo do uso intensivo disso quando você não tem já um preparo neural bem grande, um trabalho de estimular a questão. Então os jovens estão numa situação bastante desafiadora, né? Se tudo é tão conveniente, simples, porque eu vou me esforçar para poder colocar minha cabeça para funcionar, só basta perguntar. Então esse é um desafio que nós temos de enfrentar enquanto sociedade e refletir sobre ele. Agora, a conveniência, a potência no trabalho, a aceleração, uma série de coisas que isso traz, não dá para se negar. Negar o futuro e o momento contemporâneo é uma condenação muito ruim. Ninguém pode ser condenado a viver os avanços que estão acontecendo. Mas eu acho que na política, que é uma atividade eminentemente humana, né, que estabelece a nossa construção de consensos coletivos, estabelece as regras de funcionamento da sociedade, estabelece a forma de organização do Estado, né? Que tem tantas tarefas complexas, a gente transferir isso para a inteligência artificial me parece bastante arriscado. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu acho que a emissão da comunicação política deve estar reservada às pessoas e somente a elas. Somente a elas. Porque se passarmos isso para a inteligência artificial, estamos perdidos, né? Eu acho que quem deve conduzir os destinos da humanidade é a própria humanidade, apoiada por ferramentas e instrumentos
que ela desenvolve, né? Dentro de alguns princípios éticos que nós estamos aqui discutir, porque a verdade é que é um futuro ainda muito a ser descoberto, né? A ser realizado. Eu acho que o que tem pautado a gente um pouco ainda é ficção científica, ela tem inspirado um pouco o desenho de onde as coisas podem chegar. Então me coloca a preocupação um pouco isso, né? Não com uma lógica de saudosismo, não é isso. Eu acho que voltar para trás não é a questão. Exato. A questão é como fazer, né? E a política me parece um campo em que a gente tem que tentar trabalhar para que isso não perpasse. Eu vou dizer mais. Eu acho que nós vamos ter que fazer uma discussão, inclusive constitucional no Brasil, para introduzir na Constituição uma diferenciação mais clara entre humanos e seres não humanos, robôs, bots, IA, etc. Para garantir aos humanos os direitos são humanos. Vou colocar uma questão simples que até provoquei aqui na minha participação. Liberdade de expressão. Tem sido um objeto de polêmica de todos os lados, né? No momento. E visões apaixonadas e tentando ideologizar a direita ou a esquerda, uma questão que, na verdade, ela tem um fundo muito mais complexo do que essa simplificação. Mas máquinas têm direito à liberdade de expressão? Eu acho que não. Então me parece que perfis de robôs não devem ter a proteção que um ser humano tem. Exato. E isso tem que ficar claro. Por isso me parece que é importante ter um marco que separe isso. Outra coisa, no capítulo de direitos fundamentais da pessoa humana, me parece que o direito à realidade vai ter que ser algo a ser discutido. Porque eu acho que o ser humano tem que ter o direito de saber se aquilo que ele está assistindo é efetivamente real ou é criado de forma artificial. Isso é um direito, porque cada vez mais fica impossível perceber a diferença. Exatamente. Eu acho até que no campo da lei eleitoral a gente criou algumas proteções. Para fazermos um post com inteligência artificial, precisamos fazer a marca lá que foi criado por IA. Exato. Mas isso não está tão claro para todas as sessões de vídeo produzida. É uma coisa que precisamos avançar mais. Por isso que eu tenho uma posição mais conservadora nesse aspecto, e está até um pouco radical, no sentido de achar que a comunicação política deve ser feita somente pelos seres humanos. Por políticos, por eleitores, por apoiadores e restrita a eles, né? E eu não sou muito animado com personagens e atores no campo da comunicação política. Para te falar a verdade, nos meus trabalhos, inclusive de televisão, eu evito por demais a utilização de atores e de apresentadores. Eu acho que é preciso que a população enxergue ali o político e os apoiadores do político. Eu acho que fica muito mais interessante, real, e tira um pouco a cara da propaganda, vamos dizer assim, que tem tido cada vez menos aceitação na população. E, inclusive, para poder aproveitar um conceito que eu acho que é muito interessante, que o Marcelo Natali está trazendo no livro dele, né, no Poder do Algoritmo, né, ele e o Loyola, que é o seguinte, a questão da intimidade. Né? Quando eu exponho e sou verdadeiro na tela e como ser humano coloco as minhas impressões, eu crio uma intimidade maior com o eleitor, essa junção acontece. Então acho que a gente deveria tentar estabelecer essa definição de campo com mais clareza. E aí eu queria que você falasse também o que é que você trouxe para o Compol desse ano. Você já fez sua palestra, maior sucesso. E qual foi que você agregou para o evento aqui? Olha, o maior sucesso fica por conta do Emerson, tá? Mas é verdade. A grande coisa é a seguinte, o nome da palestra é que eu não ganharia o voto da minha mãe. Eu achei... Olha, os dois títulos que eu achei mais interessantes foi o seu, eu não ganharia o voto da minha mãe, e a de Fabrício Moser colocou que robô também é gente. É isso. Porque assim, quando eu tava fazendo campanha e tal, eu perguntei minha mãe, como é que você vai votar e tal, e ela, não sei, tô acompanhando a tua campanha aí em São Paulo, minha mãe de Belo Horizonte. Eu falei, mas você tem que me contar como é que tá aí. Sim. E ela falou, pô, não recebi nada de ninguém. E eu falei, como? A minha mãe mora a 6 quilômetros do centro da cidade, uma capital de quase 3 milhões de habitantes. E aí a gente começou a conversar e eu comecei a meio que entrevistá-la. E ali eu entendi o seguinte, a minha mãe é um lead. Ela tem WhatsApp. Sim. Ela sabe usar o WhatsApp, ela usa bem o WhatsApp. Só que a minha mãe tá meio atomizada, porque ela não tem rede social, então ela não é impactada por um anúncio chamando ela pro WhatsApp da campanha. Ela assiste Netflix, então ela não vê a propaganda eleitoral na TV. E ela não recebeu um panfleto. Ou seja, é um lead perdido. As pessoas acreditam, e o que você falou é muito correto, esse pragmatismo de tem que ser assim, esse combo TV, internet, matou a pau. Às vezes não é assim.
A configuração da sociedade, ela é mutável, o tempo todo ela está mudando. Antes todo mundo estava na rede social, agora, se eu perguntar para você assim, você ficaria triste se você ficasse um mês sem rede social? Se não fosse pelo seu trabalho? Pô, eu ficaria muito feliz. Sim. Por quê? Porque eu quero descansar, eu tô Ficaria cansado. mais saudável. A gente ficaria muito mais feliz. Então, assim, as pessoas estão saindo da rede social. E aí a gente enxerga que tem pessoas, tem nichos. Isso acaba criando um conceito que eu criei, que eu trouxe, que é das ilhas de alienação eleitoral. Que são pessoas conscientes politicamente, que estão abertas a receber conteúdos políticos, mas que não são alcançadas. Então foi esse case da minha mãe, na verdade, né? Ou como os mineiros falam, esse caos da minha mãe, que eu trouxe para a gente poder pensar um pouco mais sobre olhar melhor para o eleitor, né? E não só pegar a fórmula e aplicá-la achando que todo mundo vai ser impactado. Quem conhece Juarez tem essa dimensão de todas as informações sobre ele. Mas quando a gente fala sobre isso, né, o jeito criativo do Brasil, o Brasil se impondo lá fora, mas eu entendo que você é meio que um catalisador. Porque a impressão que a gente tem, quando você fala o que você falou agora, é que você é um cara que defende o Brasil acima de tudo e que de alguma maneira é até refratário a conhecimentos que não sejam esses conhecimentos mais empíricos, dessa campanha mais festiva. Eu me lembro que o pessoal lá em São Bernardo, o pessoal dizia assim, vocês estão fazendo carnaval na campanha de São Paulo e tal. Só que você, eu entendo que você é meio que esse catalisador, porque você é um cara que boa parte do seu conhecimento, ou você é um cara que hoje dedica muito tempo a estudar a beber de fontes, inclusive de fora do Brasil. Tem curso na George Washington, tem essa formação que não é um cara que veio lá da Paraíba e trouxe o modelo da Paraíba e implantou no Brasil. É um cara que bebeu na fonte do mundo todo, transformou isso, juntou isso com essa criatividade que a gente tem e com a capacidade de gestão de campanha, de direcionamento estratégico genial que você tem. Mas não é só Brasil, né? Não, e é que tá. Eu sempre digo que quando eu tive a oportunidade de estudar fora e você vê o modelo que eles implementam, né? Agora mesmo no Reboot Portugal era chocante a distinção de percepções sobre como é a dinâmica de um processo de comunicação política por parte do pessoal de Portugal, e aquela coisa mais com indicadores, balanço scorecard, tudo muito mimeticamente em torno da mensagem, até de coisas mais criativas, mas tudo com muito indicador, e a coisa mais do feeling e da simplicidade, não é simplismo, mas é a simplicidade com que o brasileiro consegue transmitir emoções, em especial o nordestino. O nordestino tem essa capacidade. E isso, se a gente fala de que hoje é sentimento público, que são as emoções que norteiam, que as pessoas pensam no que sentem, votam naquilo que sentem, ter essa capacidade de construção criativa que tem essa carga de simplificar emoções e, a partir do senso comum, do repertório do leitor, entregar uma mensagem que de fato conecte com esse leitor, é um potencial muito grande do Brasil. Mas eu digo que o profissional do futuro, e eu falo futuro, mas não é uma perspectiva distante, o profissional que vai se colocar agora, ele tem que ter essas premissas estratégicas, talvez não com tanta densidade e com não diria nem esmero, mas é a forma como o modelo, por exemplo, americano trata, sem perder essa natureza do DNA do brasileiro. Hoje a minha palestra aqui foi o aí que tá. E esse aí que tá é uma expressão que eu uso durante o processo criativo envolvendo os times, e foi um processo que ao longo dos anos eu amadureci cada vez mais, de me afastar do processo para poder sempre estar com a visão estratégica, para estar com esse aí que tá na hora certa. Aí que tá, peça maravilhosa, mas ela vai competir com a outra agência que está fazendo outra campanha, ela vai servir para quê? Ela vai carregar nossa mensagem, ela atende os nossos objetivos estratégicos, atende em que dimensão? Enfim, dentro da dinâmica de contraste, de construção e desconstrução do próprio processo político, é como isso posiciona a gente. Então, esse olhar estratégico criativo, eu diria que é a grande marca nossa. E defensor do mercado brasileiro eu sou inclusive um dos, lá no próprio Polaris, a gente brincava, que eu era o grande patrono de estimular todo mundo a participar. Porque eu sei como a comunicação brasileira é de excelência e sei que a gente tem muito espaço nessas premiações internacionais. E também, assim, claro, não é um trabalho meu. Eu diria que esse norte de ter esse pensamento que vem da minha formação de publicitário e de beber nessas fontes que são mais na linha de planejamento estratégico, é ter time e esse time ter a liberdade de criar.
A gente, naturalmente, algumas campanhas, né, por exemplo, dos 9 cases que serão apresentados no Polaris, 3 foram selecionados que são da nossa agência. E realidades completamente distintas. Você tem São Bernardo do Campo, com praticamente 1 milhão de habitantes, você tem Serra Talhada, com 140 mil habitantes, você tem Mamanguape, com 40 mil habitantes. E todas elas, naturalmente, respeitando os limites orçamentários e lógicos de custo envolvendo essas campanhas, mas elas têm esse DNA ali muito claro. Conhecer com profundidade, ter diagnóstico, ter pesquisa, entender o sentimento público, as emoções que pautam e norteiam, influenciam a percepção do eleitor. A partir disso, traçar uma estratégia execuível com base nos recursos disponíveis dentro dessas mais distintas realidades e entregar uma carga criativa que consiga, porque a criatividade, essa criatividade que a gente coloca, ela não é só poesia, não é só uma firula, ela é uma criatividade que ela consiga romper o desinteresse e conquistar a atenção e, acima de tudo, ser uma janela de oportunidade para construir uma conexão emocional. Porque a gente acredita muito que, a partir disso, a mensagem consegue conectar com o eleitor e aí o eleitor passa a ser proprietário dessa mensagem e replicador, evangelizador dessa mensagem. Porque é na conversação pública que, de fato, vai existir a conversão do voto, né? Maravilha. Mulher nesse ambiente, mulher no mercado de marketing político, eu acredito que você tem... eu não gosto muito dessas coisas de lugar de fala, mas eu acredito que poucas pessoas no Brasil têm mais condições, têm mais propriedade para falar sobre o desafio de ser uma marqueteira de reconhecimento nacional no Brasil. Olha, eu sei que o meu caminho, eu posso ter até tido sorte por ter nascido na Bahia, ter convivido com os grandes marqueteiros, ter trabalhado com alguns também. Não, e se não fosse... Independente de marketing, independente de condição, nascer na Bahia é sorte. Né? Para onde você for, mas se nasceu na Bahia já... Eu te digo assim, isso não seria possível trabalhar com marketing político, primeiro, se eu não batesse pé firme que eu queria fazer isso. Sim. Eu tive que bater pé firme que eu queria ser redatora, tive que bater pé firme que eu queria fazer campanha eleitoral, porque eu trabalhava em agências. Não, fica aqui na agência, vai se meter na campanha eleitoral, em outro estado, lá em outro lugar do país. Eu me lembro uma vez, tem até como eu te falei aqui, eu me meti em todas as produções. E uma vez eu tive um acidente de carro da produtora, no meio da selva amazônica. Tomei 10 pontos na cabeça e era novinha, assim, minha mãe nem sonhou que isso aconteceu comigo. E assim, as pessoas falavam assim, porque a mulher é delicada, vai aguentar esse rojão de campanha eleitoral, de ficar sem dormir, porque na nossa época a gente virava noite. Exato. Né? Os programas de 10 minutos ainda em fita. Eu encontrei numa campanha faz pouco tempo, assim, uma campanha não faz muito tempo. Alguns colegas nossos, eles foram trabalhar numa campanha lá na Paraíba, inclusive uma campanha de Juarez, e aí eles comentaram dizendo assim, cara, a gente tá fascinado, porque fazia muito tempo que a gente não via colchonete na produtora. Mas isso é normal, né? Normal, colchonete, imagina, normal, sofazinho, né? Quando mais, né? Isso. Agora, eu tava falando assim que se não fosse desses dois fatores, um é bater pé firme que eu queria fazer, porque senão ninguém ia deixar, né? Minha família, meu Deus, vai se meter, né? Com 19 anos eu fiz a minha primeira campanha. E a segunda porque esses caras tiveram a mente aberta de trazer mulheres para dentro da campanha. Esses marqueteiros que eu estou te falando, eles tiveram a sensibilidade. Sabe por quê? Porque Dá nome aos caras. Quem foram esses Vou falar, caras? os caras, Sidônio Palmeira, Duda Mendonça, Carlos Sarno, foram caras, César Oliveira, foram caras que tiveram a sensibilidade de pensar o seguinte, o que eu penso hoje que é, para mim, uma verdade absoluta. Se uma campanha é uma conversa, se uma campanha é uma narrativa, se ali a gente está contando uma história, e se a maioria da população é feita de mulher, essa história, no mínimo, que não tem mulher, uma campanha que não tem mulher, no mínimo está sendo metade contada. Perfeito isso. Não é? Perfeito Eu acho que ter mulher numa campanha não é aquele puxadinho da sensibilidade. Sabe? Não é, tem que ter mulher por causa da acessibilidade. Tem que ter mulher porque a população é feita da maioria de mulheres. Gente, é só isso aí. Tem uma frase que eu gosto muito de Jorge Benjó, que eu coloco para os políticos no outro contexto, que não é esse da mulher, que ele tem uma música que ele diz que
se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem. É. E aí eu acredito que a presença da mulher no mercado, ela, em última hipótese, ela deve acontecer por puro pragmatismo, porque é interessante e vai trazer resultado. Claro, uma campanha que tem mulher é muito mais rica do ponto de vista de experiência que o outro lado traz. Né, Sim. de histórias que o outro lado traz, mas claro que tem vários entraves. Primeiro esse, né, a visão que a mulher é mais delicada, que não vai aguentar um rojão de uma campanha, não vai aguentar coordenar uma campanha que precisa ter uma autoridade, né, para a gente segurar a narrativa. Você sabe que a gente precisa ter uma autoridade, tem que bater, né, ali. E outra coisa é a maternidade. A maternidade, eu coordenei uma campanha até 9 meses. Um barrigão de domingo, vou mandar um beijinho aqui para ele, meu filho, que você não fala nele nas entrevistas. E na outra campanha seguinte, ele tinha 6 meses e a gente se mudou pro Maranhão para fazer campanha lá do prefeito. E assim, ele acompanha tudo, ele sabe cantar todos os jingles, como eu era criança, ele tem 9 anos agora, sabe cantar todos os jingles, sabe o nome de todos os políticos, sabe o que é direita e esquerda, tem noção, assim, da política, de polarização, que a gente conversa muito, meu marido também é marqueteiro, então a gente conversa muito em casa, e às vezes eu estou fazendo uma campanha e meu marido está fazendo outra, mas ainda é difícil, sabe? Na última campanha, eu fui para outra cidade. E ele ficou com meu marido em casa. Né? É difícil pra caramba. É uma coisa dilacerante. Né? Ainda mais por toda a estrutura que a gente tem da sociedade, né? De tudo que a gente carrega a mulher há tantos anos, do cuidado. Então, né? É tipo um abandono que você tem. Então, é muita conversa, muito trabalhar muito a mente e ter aquele foco ali, mas é dilacerante, sabe? Eu acho que para toda mulher que o filho, até a idade escolar, até ele entrar na idade, ele pode ir para todo lugar. Ele foi comigo para todo lugar até 6 anos de idade. Quando começou a aprender a escrever, ele não podia se mudar para lugar nenhum, né? Comigo durante 3 meses. Então, são as dificuldades, mas a gente tem que manter pé firme, se é o que a gente quer, como eu disse. Tem que ser. E eu queria entender por que você optou, depois eu vou falar se eu considero que é um erro estratégico ou não. Mas por que você optou por não ter uma grande agência, não ser um marqueteiro de fazer campanhas naquele formato da campanha 360, de coordenar vários projetos ao mesmo tempo e focar nessa figura de qualificar o político para essa era que a gente está vivendo? Vamos lá. Eu já tive agência em Brasília, não uma agência muito grande, uma agência de médio porte, com uma estrutura grande. Né, entre 2016 e 2020, mas eu descobri que eu não tenho um perfil para isso, né? Eu sempre trabalhei solo, eu sempre trabalhei como consultor, mas em paralelo às campanhas, a minha primeira campanha foi em 96. E de lá para cá, sempre em paralelo às consultorias, né? Eu tenho ainda a restrição à questão do marqueteiro, né? Embora eu respeite quem fala em marqueteiro, consultor político. Sempre em paralelo, Marcinho, eu sempre dei curso. E eu sempre organizei eventos. Por exemplo, em Rondônia, onde eu fui secretário de comunicação, em 2004 eu fiz um congresso grande levando o Manhanelli. Eu sempre gostei dessa área de capacitação, desde o início. Só que era um negócio secundário. Eu era consultor, marqueteiro e fazia ocasionalmente cursos. Só que essa questão da capacitação foi tomando um espaço grande ao longo do tempo, né? Eu fui cada vez mais requisitado para fazer curso. Por exemplo, em 2018, eu fui em todos os estados do Brasil mais de uma vez no mesmo ano. Eu lancei um curso que, na época, ele pegou muito, que era produção de conteúdo para mídias sociais de políticos e órgãos públicos, 2018. 2018, olha isso. Esse curso viralizou tanto que eu rodei o Brasil inteiro. Eu fui, assim, quase 2 vezes em cada estado no mesmo ano. Só que a minha atividade principal era fazer campanha e dar consultoria de mandato. Sempre foi. A questão do Instituto é para inverter a equação, né? Eu era 80% consultor, 20% professor. Agora eu estou invertendo para 80% professor, mas não só o Fred, todo o time. Inclusive teremos a honra de ter o Emerson Saraiva como um dos professores do Instituto Perilo. Sim. Em algum momento. E 20% consultor. Deixei de fazer campanha? Talvez não, mas de uma forma muito mais seletiva, né? De uma forma muito mais... A escola, o Instituto é uma escola.
ele é um hub de capacitação, onde cabe todo mundo, né? Ele tem sede física, ele é em company, ele faz curadoria, mas sempre com o objetivo de formar, né? É um sonho que está virando realidade agora. E eu descobri que eu não tenho vocação para agência. Eu tenho uma dificuldade, eu acho que eu nunca falei isso enfaticamente em público, em lidar com pessoas, em gerir equipes. Sim. Tanto na agência, quando eu tive agência... Todo gênio que eu conheço tem esse problema. Não, mas então não é meu caso. Seja como consultor em campanha política, eu tenho dificuldade em lidar com equipes. Sim. Não por culpa das equipes, por culpa minha. Então, a agência é isso, você lida com um time. É claro que eu lido com pessoas como consultor, né? Mas é uma relação mais leve, não é uma relação hierárquica como numa agência. Então, eu lembro que eu tinha agência, tinha uma grande sede ali na Asa Sul, Brasília. Tinha dia que eu não ia para agência, eu ia para um café, trabalhar como se fosse no working, que eu queria variar, eu sempre fui muito nômade. Então, eu estava lá, agência, cadê o Fred? Está trabalhando no France Café. Como? Ele tem uma sala enorme aqui. Mas eu cansava de todo dia para a agência, eu vou despachar no café. Mandava os clientes para lá, mas você tem uma agência? Não, eu quero te receber aqui no café. Então, eu sempre fui muito solo. Agora, com a escola, eu já tenho uma estrutura que eu preciso atender, né? Sim. Nós estamos em obra hoje. Se Deus quiser, nós vamos inaugurar o auditório em agosto, em Floripa, mas trazendo gente do Brasil inteiro, para tornar a Floripa talvez uma referência em capacitação de gestores públicos. Sim. Esse é um propósito, né? Então, esse é o Instituto Perilo. Você apresentou um case aqui e, como infelizmente não foi transmitida a sua palestra, eu queria que você falasse aqui para a galera que está do podcast, que não pôde vir ao Compol nessa edição, sobre essa experiência, sobre esse case que você apresentou aqui. O que eu trouxe? Eu contei um pouco da minha vida, eu mostrei de onde eu vim de uma realidade muito difícil. Eu vim de uma realidade paupérrima, de você depender das pessoas até para poder se alimentar. Essa era a minha realidade. Mostrei também, eu engravidei aos 15 anos. Então, aos 15 anos, eu engravidei quando eu cheguei para o pai biológico do meu filho. Ele falou, eu sou muito novo para ser pai. E eu me vi sozinha com uma criança, sendo arrimo da minha família também, porque meu pai tinha falecido quando eu tinha 12 para 13 anos e eu tive que assumir a minha família. E dentro dessa realidade, uma realidade paupérrima, uma mãe solo, eu sou filha de uma política pública, talvez seja daí que venha toda essa força de lutar pelos assessores. E aí, a dona Maria, que era uma enfermeira lá da favela onde a gente morava, me apresentou uma política pública que era o Pró-Mamãe. E o Pró-Mamãe, ele foi apresentado. Quando eu cheguei no Pró-Mamãe, estou contando muito rapidamente, até para dar tempo, tinha uma outra mulher que era uma palestrante. E, cara, então, ali eu olhei e falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. E eu, todos os dias da minha vida depois, eu estudei para eu ser igual àquela mulher. Então, eu fico pensando, se existissem mais Dona Maria, se a Dona Maria tivesse rede social? E aí, eu comecei a pensar no que a Dona Maria faria, o que ela postaria. E aí, nós começamos a trabalhar esse tipo de conteúdo para gerar conexão. Qual que é meu trabalho? Se você olhar minhas redes sociais, o que eu faço com o assessor é o trabalho que eu faço com o político hoje. É gerar essa confiança, é gerar essa conexão. Porque assim, eu acredito que nós estamos numa era da economia da atenção, só que mais do que isso, a gente está indo para a era agora, e prestem muita atenção nisso, prestem muita atenção, a gente está indo para a era da confiança. Por quê? A atenção está cada vez mais escassa. Eu tenho a atenção aqui para você, de repente eu já viro aqui, daí eu olho para ele lá, e a minha atenção está muito fluida. E eu tenho uma atenção agora, em 3 segundos de você. E aí eu viro e vou, entendeu? Isso. Então eu quero confiança, sabe? E por isso que eu acredito, não precisa ser viral, não precisa ser aquele conteúdo que arrebenta, não sei o quê. Precisa ser um conteúdo que gera confiança. Se eu confio em você, eu vou gostar dos seus conteúdos, eu vou consumir os seus conteúdos. Então foi isso que eu trouxe. Tipos de conteúdo que a gente cria para gerar confiança. Porque quanto mais confiança, mais as pessoas vão consumir a gente, mas elas vão estar junto com a gente. Conexão e confiança. Então foi esse o case que eu trouxe. E foi por meio desse case, né, de conexão e confiança, que foi o que nós apostamos em Manu, lá no início. Eu fiz uma mentoria com a Manu lá no início, depois a gente seguiu, eu segui com o grupo político dela e tal. Apostando nisso, eu vi com os meus próprios olhos que ela finalizou o mandato dela com 95% de aprovação. Uma equipe maravilhosa, assim, conduziram a comunicação dela de um jeito maravilhoso. Mas a base é
Confiança. Para mim é isso. O meu trabalho, se hoje você me contratar para desenvolver a sua estratégia, eu vou desenvolver confiança. Eu, Gisele Metter, eu vou te dar segurança. Então, Sim. você como meu cliente, eu te dou segurança. E você, para o seu eleitor, eu vou criar confiança. Essa é a minha estratégia. Você falou uma palavra aí, que é uma palavra que a gente precisa conversar sobre ela num evento como esse aqui, que está falando muito de voto, está falando muito de marketing, de candidato, de assessor. Você falou uma palavra que é a fundação de tudo isso. Democracia. E você é um cara que, não sei se é um dos poucos, graças a Deus a gente tem muita gente que valoriza isso, que é a base do nosso trabalho, a democracia. A gente só consegue fazer o nosso trabalho no lugar que existe, que a democracia existe de fato e de direito. Mas a gente tá vivendo um momento em que tem hora que a gente que é marqueteiro fica nem querendo acompanhar o que está acontecendo nas discussões, das notícias, do Congresso, da política, para não sair do foco. E aí você traz isso, você gosta de falar sobre isso. Então como é que você está vivendo esse momento? Eu acho que você tocou numa questão de fato muito importante. Eu acho que eu costumo dizer para as pessoas assim, é sobre democracia. Todo e qualquer processo, numa campanha eleitoral, na gestão de um governante, o que nós temos que levar em conta é que a coisa suprema, o guarda-chuva que une a todos nós é que somos, por assim dizer, servidores da democracia. Então, um profissional de marketing político, por mais relevância que ele tenha, por mais sagaz que ele seja em lidar com a linguagem, com a persuasão e tal, ele não pode ser mais importante do que o assunto principal de uma eleição, que é a democracia, que é fazer com que as pessoas tenham o direito a escolher o seu governo, escolher o seu governante, escolher de uma certa forma o seu futuro, né? E essa democracia no nosso país, infelizmente, porém é fato, ela vive sendo ameaçada. Vive sobre uma constante, como se a democracia fosse o equilibrista do arame, né? Sim. Esteja sempre ali caminhando sobre o risco de cair com alguém que balance a base daquilo e faça com que a democracia despenque. Veja, no nosso universo, uma ameaça a isso tem sido essa tentativa de impor para nós um calendário unificado, onde se aconteça uma eleição a cada 10 anos, que seria uma eleição com vereador, governadores, presidentes, tudo, por assim dizer, no mesmo balaio. Isso não é ruim apenas para a classe dos profissionais de marketing político que vão perder eleições. Isso é ruim porque vai embolar a discussão. Isso vai fazer com que as pessoas que se estabeleça uma certa névoa sobre as questões focais fundamentais. Então, eu preciso discutir minha cidade. E para isso eu preciso de uma eleição específica. Eu preciso discutir o meu estado. Para isso eu preciso de uma eleição específica. Eu preciso discutir o meu país. Para isso eu preciso das presidenciais. Então, está na base da nossa função, da nossa classe, do marketing político, o exercício da democracia. Eu acho que a gente tem que servir a ela, preservá-la em todos os seus pilares. Percebe? Aqui foi dito hoje na palestra, e eu fiquei muito atento a essa discussão, que é assim, o marqueteiro, na minha percepção, ele tem que ter cada vez mais a noção de responsabilidade social. O cara não pode se achar que ele porque é uma profissão, sejamos claros, que detém um certo brilho, né, um certo fascínio. Cada vez mais jovens entram no mercado, fascinados por essa coisa de ser um marqueteiro, capaz de com sacadas rápidas, mudar o rumo de uma eleição. Não é assim. Você precisa de base, você precisa de pesquisa, você precisa, sobretudo, ter uma coisa chamada responsabilidade social. Você saber que aquilo que você está fazendo com que seu candidato, por exemplo, proponha para o seu eleitorado é factível. É possível de ser feito dentro do orçamento, é possível ser realizado. Então, assim, eu acho que um dos fatores
do sustentáculo da democracia é o profissional de marketing político, como nós, ter essa consciência cada vez mais agudizada, entendeu? Que ele precisa ser um defensor e um agente atento à sua função social.